Nessa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês uma simulação de como ocorre a separação dos componentes da sua mistura no interno da coluna. No interior da coluna, você está tendo aqui a fase móvel, que é um gás. Essa fase móvel é um gás inerte. O objetivo dele não é reagir, não interagir, é só empurrar. É um gás inerte, argônio, hélio, gases inertes. E essa sua mistura aqui com analitos, essas bolinhas azuis e vermelhas, observe que ao longo da corrida elas vão se separando. Ok? Essa é a noção. E aqui em amarelo, vamos supor que seja a fase estacionária. Certo? A fase estacionária. Normalmente, essa fase estacionária pode ser líquido ou sólida. Certo? A fase estacionária sólida não tem muita aplicação atualmente. Atualmente, a cromatografia gasosa de alta eficiência, ela utiliza como fase estacionária líquida, certo? Só que aqui não é um líquido, é um líquido na forma de gel aqui, certo? Está aderido à superfície interna da sua coluna capilar, certo? A fase móvel vai ser a fase móvel aqui, pessoal, ela determina o tipo de cromatografia. Se a cromatografia é gasosa, a sua fase móvel vai ser gás. Se a cromatografia é líquida, a fase móvel vai ser líquida. Como é a próxima técnica que eu vou explicar para vocês, é a cromatografia líquida de alta eficiência. Tá? Então aqui no caso da fase móvel, ser gás, cromatografia gasosa. Essa fase estacionária aqui, essa amarelinha, raciocine comigo. Se essa fase móvel tiver características de alta polaridade, me diga qual a polaridade desses dois componentes agora, do vermelho e do azul. Quem é mais polar, o vermelho ou o azul? Partindo da ideia de que a fase móvel, a fase estacionária, a fase fixa, né? Ela é bastante polar. Me diga a polaridade agora dos dois componentes ali. Quem é que chegou primeiro? O vermelho. Se chegou primeiro o vermelho, ela interagiu muito ou interagiu pouco com a fase estacionária? Pouco. E se a fase estacionária é polar, o vermelho então é apolar ou então menos polar do que o azul. Certo? Ok, então, perfeito. O fundamento da separação cromatográfica está baseada justamente nessa interação diferenciada, né, da solubilidade desses componentes da mistura. E essa interação pode ser feita de diversos mecanismos. Aqui eu acho que o examinador não vai cobrar de vocês a noção exata desse mecanismo, né, de interação. Mas eu vou só comentar para vocês terem uma noção, né? Então esses mecanismos, elas dependem da sua fase estacionária. O que é que você tem ali como fase estacionária? Que recheio você colocou na coluna, ou então que substância você colocou aderida à superfície. No caso, não é a polaridade aqui, mas a natureza química dela. Então esse processo de solubilização dos componentes pode ser feito por partição, por adsorção, por troca iônica, exclusão de tamanho, por afinidade. Então tem uma imagem aqui que talvez fique mais
um pouco menos nebulosa para vocês, essa noção, porque aí já tem uma ideia, uma noção do mecanismo. Então você tem que ter uma visão aí do microscópica aqui, para você ter uma ideia. Mas a noção básica é que você tem a dissolução e partição, são os dois mecanismos mais utilizados para fazer separações dos componentes, no caso que o seu analito interagindo com a fase estacionária. Você pode ter, por exemplo, por afinidade química, você pode ter também, por exemplo, exclusão por tamanho. Exclusão por tamanho é interessante, a sua fase estacionária tem cavidades, está vendo? Tem cavidades. E o seu analito, ele tem tamanhos diferentes. Então, por tamanho, os componentes de menor diâmetro, eles vão ficando retidos nesses sítios da fase estacionária, e vão se separando dos componentes de maior tamanho, certo? Troca iônica também, por exemplo, quando você tem na indústria, um exemplo prático da cromatografia por troca iônica, quando você quer retirar a dureza, alguém trabalha aqui em indústria, você quer retirar a dureza da água. A dureza da água, ela é caracterizada pela presença dos íons de cálcio e magnésio. Então, a água com esses íons são águas ruins no processo, causam incrustações, etc. e tal. Então, você pega essa água, passa por um filtro de resina, e a resina, ela vai fazer uma troca iônica, vai reter esses íons de cálcio e magnésio que causam dureza, e vai liberar outros íons, o de sódio, por exemplo, para os sais que estão naquela água. Com isso você consegue retirar a dureza da água, né? Então esse processo de troca iônica tem mais ou menos o mesmo mecanismo, né? Você vai reter alguns íons na sua mistura, e aqui seria cromatografia tipo cromatografia líquida. Aqui, se eu quiser, por exemplo, analisar resíduos, por exemplo, de explosivos, onde eu vou trabalhar com íons, ânions e cátions, aí eu consigo separar esses íons e ânions e cátions através dessa técnica com troca iônica. Aqui eu chamo a atenção de uma restrição da técnica, né, que eu já comentei aqui, que a técnica de cromatografia gasosa tem alguma restrição? Tem. A restrição dela é justamente você não ter na sua mistura componentes voláteis, tá? Agora, além de eles terem que ser voláteis, eles têm também que ser estáveis termicamente. Então, são essas duas restrições. Lembre-se de uma pergunta cobrando de vocês qual a restrição para a utilização da técnica da cromatografia gasosa. Você tem que lembrar que essa restrição está associada à volatilidade. A minha mistura que eu estou querendo separar, ela tem que ter componentes voláteis e tem que ser estáveis termicamente. Por que estáveis termicamente? Só continuando aqui. Por que eles têm que ser estáveis termicamente? Porque você repare que você faz aquecimentos, você tem que estar injetando com pelo menos 50 graus acima do componente menos volátil. Você tem que ter uma rampa de aquecimento, que eu mostrei ali, por exemplo, de 0 a 300. Então, esses componentes vão ser aquecidos a temperaturas relativamente altas, né? E eles têm que estar estáveis, eles não podem se decompor. Não podem se decompor, certo? E, normalmente, quando isso acontece, é quando você tem, por exemplo, compostos orgânicos com pontos de hidrogênio. Compostos orgânicos com pontos de hidrogênio. Álcools, por exemplo, ou
ácidos, por exemplo. Aqui carbonila, né? O hidroxila é uma carbonila. Quando você tem muitos radicais substituintes com OH, ou quando você tem muitos substituintes com ácido carboxílico, você causa uma instabilidade, e aí você vai fazer aquilo que nós chamamos de... Tem jeito? Aí tem. Aí você pode derivatizar. Derivatizando, você consegue gerar um composto a partir daquela sua amostra, mais estável termicamente, e aí você pode injetar, já você vai identificar um composto derivado daquele. Quando sair na coluna vai ser um composto derivado daquele seu analina. Derivatizando um composto álcool, você derivatiza para formar um éter, e um ácido você derivatiza para formar um éster. De forma geral, é isso que acontece quando a substância não é estável. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui só como é o esquema da injeção, né? O que acontece dentro naquela parte que é a injeção. A injeção, no caso aqui, quando você utiliza uma amostra líquida, eu vou utilizar uma seringa, né? Eu tenho aqui uma seringa, muito delicada essa seringa, né? Não é uma seringa utilizada na medicina. Mas aqui, a noção que eu quero que você tenha é aqui. Aqui é o gás da fase móvel, né? Também chamado gás de arraste. Que você injetando esse gás, ó, vai empurrar o líquido. Líquido não, ele está na forma líquida. Por que ele não vai ser o líquido? Ele vai empurrar ele na forma de vapor, porque aqui está a temperatura alta, né? Então quando você injeta, vaporiza, né? Vaporiza a sua amostra, mesmo que ela esteja líquida, mesmo que ela seja dissolvida num solvente apropriado, quando ela entra aqui, ela está vaporizada. Por isso que você tem que programar ela com 50 graus acima da temperatura do componente menos volátil, para garantir que tudo seja vaporizado. E aqui ela entra na coluna. Então perceba o seguinte, que eu estou mostrando essa imagem só para definir um parâmetro que é o tempo morto. Tempo morto é o tempo que a sua amostra vai levar para passar do sistema de injeção até a coluna, certo? Porque o tempo de retenção é o tempo que você vai calcular, o tempo de retenção é o tempo do componente dentro da coluna. Mas tem um tempo morto, que é esse tempo aqui, ó, dela passar pelo sistema de injeção e chegar na coluna, certo? Essa injeção pode ser de dois tipos, split e splitless. Não creio que isso venha a ser, digamos assim, cobrado para vocês. Mais uma, você injeta uma parte, descarta, né, uma parte, que é a injeção split, e a splitless, você injeta todo o conteúdo na coluna, né? É uma técnica muito sensível, que é capaz de detectar picogramas, né? Então na ordem aí de 10 a menos 12 gramas, de forma que, se a sua amostra estiver muito concentrada, você usa essa forma de injeção que descarta uma parte. Mas só um detalhe técnico. Aqui é uma imagem da coluna, né? A coluna, essa é uma coluna para a cromatografia gasosa. É uma coluna capilar, ou seja, o diâmetro dela realmente é um diâmetro da espessura de um fio de cabelo, ou menos. E tem comprimentos assim na ordem de até 100 metros, ou até mais. E o interno dessa coluna
é uma fase estacionária líquida, certo? Normalmente pode-se utilizar, por exemplo, a policiloxano. É um material gel e ela está ligada aqui, ó. Essa representação em colchete significa que é uma representação de um monômero que faz parte de uma cadeia polimérica, né? Então esse monômero, por ser um polímero, né, se repete N vezes. Então esse material, que é o policiloxano, é o material que é a fase líquida, que está aderida no interno dessa coluna, certo? Eu posso, esse material é um material que tem uma polaridade devido a essa ligação aqui com o oxigênio, que tem uma boa polaridade. Eu posso aumentar ou diminuir a polaridade dessa coluna substituindo esses radicais aqui. Se eu coloco, por exemplo, aqui um anel benzênico, eu diminuo a polaridade dessa coluna. É assim que se mexe na química da fase estacionária, certo? Assim que eu mexo na polaridade da fase estacionária. Aqui eu ver aqui. Teve alguma alteração aqui. O de vocês está normal, né? Deve ter alguma alteração aqui do. Mas então, agora você já tem noção de como funciona o sistema de injeção da cromatografia gasosa. Você já tem noção de como funciona o sistema de separação no interno da coluna cromatográfica. E agora eu vou dar noções para vocês de como é detectado, depois que é separado na coluna, né? A sua mistura, os componentes da sua mistura é separado na coluna, como ela é detectado no sistema, né? Essa detecção é feita por um equipamento, né, que nós chamamos de detector, né, redundante. Mas o que é um detector? É um dispositivo que está analisando continuamente um sinal, analisando o material que está chegando até ele e gerando um sinal de acordo com a passagem das substâncias que estão interagindo com ele, o detector. Esse esquema aqui, você tem aqui, ó, as substâncias chegando até o detector, ele vai gerar um sinal, e esse sinal você vai enxergar ele na formação de um pico. É o pico cromatográfico. Ali está dizendo que chegou até ele uma substância. Ele foi detectado, então, a presença de uma substância. E esse sinal, pessoal, é proporcional à concentração dessa substância que está chegando aqui. É proporcional. Então, se eu tenho uma concentração maior dessa substância, eu terei um pico maior. Por isso que é uma técnica que também, além de separar, pode quantificar. E eu só vou citar aqui 2 detectores, embora hajam vários detectores. E um terceiro vai ser justamente o espectrofotômetro de massa, que eu quero dar uma noção bem básica para vocês do que é o espectrofotômetro de massa, e que é muito utilizado hoje na área forense, né? Mas esses 2 que eu escolhi, que é o detector por condutividade térmica e o detector por ionização em chama, aquele que eu chamei de FID ou DIC,
Esse detector por ionização em chama é aquele que nós utilizamos para detectar o etanol naquele exame de alcoolemia, certo? Porque ele é considerado um detector praticamente universal, porque ele é específico para compostos com ligações carbono, hidrogênio. Ele é específico, mas é praticamente universal, já que a grande maioria dos compostos orgânicos possuem ligações de carbono e hidrogênio, certo? O detector por condutividade térmica está baseado na diferentes substâncias conduzem o calor em valores específicos. Então tem tabelas relacionando a capacidade térmica das substâncias com cada substância. Não? Então você pode fazer essa identificação através dessa relação aí. Aqui é só uma visão assim, um desenho esquemático, né, do funcionamento do detector de ionização de chama, o DIC ou FID. Aqui você tem uma chama de hidrogênio, né? Você tem uma parte onde você vai coletar o material que está chegando e através da queima desse material que está chegando, você gera íons. A noção do detector, o detector só consegue detectar alguma coisa se você transformar a substância em íons, em carga, que tem um carga. Essa noção que eu quero que você leve para a prova. Detectores necessitam transformar as substâncias que estão chegando até ele e dar uma carga para essas substâncias. Com essa carga, eles conseguem gerar potencial elétrico ou conseguem gerar um sinal. Vamos ficar no sinal elétrico, gerar uma informação que possa ser traduzida para você identificar a substância que está chegando lá naquele equipamento, naquele instrumento, certo? A noção básica eu quero que você tenha essa daí. Então tem que dar um jeito de ionizar o que chegou nela, no detector. Aí nesse momento o colega perguntou, é uma técnica destrutiva? Agora é. No momento que chega no detector, eu destruo. Eu queimei, eu ionizei, aí eu destruí. A cromatografia em camada delgada, aquela que eu faço na placa, ali eu só vou destruir quando eu coloco o revelador. Se o revelador for químico, revelador por oxidação, aí eu destruo. Mas se eu colocar a revelação pela luz ultravioleta, eu não destruo. Certo? Tanto é que eu posso ainda utilizar aquela na placa, né? Eu tenho um princípio ativo que eu posso depois levar para um equipamento e fazer a identificação com outra técnica. Quando eu não destruo o componente que eu separei. Quando eu revelo com a luz ultravioleta. Certo? É possível ainda tirar aquele componente ali e ainda fazer algum tipo de análise com ele. Vamos ver essa questão. Vamos ver essa questão aqui. Para perito químico da Paraíba de 2009, né? Então é uma prova mais específica. Mas vamos ver, vamos aprender no mais difícil que a gente se prepara para o que vier pela frente, né? Então, a Anvisa divulgou um relatório sobre a presença de resíduos de inseticida à base de organofosforados, né? É um composto orgânico que tem um fósforo na sua composição e tem características tóxicas, né? Graças a essa ação desses componentes em produtos como alface, batata, morango, tomate, hortifrutis, né?
que é muito comum usar o inseticida à base de organofosforado ali. Um dos inseticidas identificado tinha seu uso proibido pelo governo. A respeito dos métodos de identificação dos mencionados resíduos, os organofosforados, né, que inclui a triagem por cromatografia delgada. Olha aí, então eu vou pegar aquela amostra, vou fazer uma triagem com aquela cromatografia delgada, aquela cromatografia de placa. Então, uma das utilizações da cromatografia delgada é você fazer uma triagem. Você com a triagem você tem indícios, né, de que aquilo se trata de organo fosforado. Depois você confirma que de fato é um organo fosforado e que tipo de organo fosforado é, com a cromatografia gasosa. Percebeu aqui essa questão? Achei legal porque ela mostra para você assim como é que nós utilizamos no laboratório essas duas técnicas, como elas podem ser complementares, né? Aqui eu mostrei uma estrutura, por exemplo, aqui dos organos fosforados, só para você ter assim uma ideia do que é organo fosforado, né? Aqui o fósforo e estruturas, né, orgânicas aqui associados a ele. E esse X podendo ser um oxigênio ou um enxofre também. Isso vai mudando as características do inseticida, tornando ele mais agressivo ou menos agressivo, né? Outro, aqui eu coloquei mais para informação, que é ao lado. Um outro inseticida muito utilizado. Alguém tem ideia de que seja isso aqui, pessoal? Hein? É o carbamato. Isso aí é o famoso chumbinho. O famoso chumbinho aí. Extremamente tóxico, né? Ele atua inibindo a enzima acetilcolinesterase. Uma boa aula de toxicologia que vocês tiveram com a professora Maiana, eu acho que com certeza ela abordou esse mecanismo de ação do chumbinho, que é muito comum no estado da Bahia, a intoxicação e envenenamento por chumbinho, muito comum mesmo. Se eu tivesse que escolher um aspecto toxicológico para estudar, eu escolheria chumbinho. Então, vamos analisar. O que ele está perguntando, se é o que a questão é, assinale a opção correta. Ele quer a opção correta. A opção correta é a letra A. Então, vamos analisar as outras questões primeiro, depois a gente vai analisar a opção letra A. Na cromatografia de camada delgada, o solvente deve ser uma substância de alta polaridade. Ele erra nessa questão quando ele fala deve ser. Pode ser. Pode ser. Necessariamente eu não preciso que esse solvente, que é a fase móvel, seja de alta polaridade. Eu posso mudar a polaridade. Eu posso ser até apolar. Letra C. A cromatografia em camada delgada e a cromatografia gasosa identificam uma substância contida, uma única substância contida na amostra. Então aqui o erro, quando ele falou uma única substância, a gente até erra, né, por ele, né? Até omite, porque a gente já sabe qual é o conceito, a gente nem enxerga essa palavra única, né? Então esse é o problema, às vezes, de você saber já ir sabendo até um pouco na prova, na ansiedade, você pode até passar por cima de algumas palavras e não enxergar. Então muito importante você ter tranquilidade na prova. Letra D. Não, você consegue identificar. Eu estou tratando de misturas, né? Misturas. Então, quando você identifica, você não identifica uma única, você identifica várias, né? Letra D. Na cromatografia gasosa, a fase estacionária líquida
e eu mostrei para vocês que a fase estacionária líquida é um polímero, certo? Permite que sejam separadas substâncias de diferentes pesos moleculares. A maldade aqui foi que ele falou que a separação é feita através de pesos moleculares. Nunca a cromatografia, e não existe nenhum daqueles mecanismos que eu mostrei para vocês, a possibilidade de separação por peso molecular. Não é essa a forma de separação. Eu posso separar por afinidade, posso até separar por tamanho, que eu mostrei aquela por exclusão pelo tamanho, mas principalmente para polaridade, através da dissorção ou da partição. Então, peso molecular não é o critério, não é o fator importante, o parâmetro utilizado para separação. Letra E. Na cromatografia gasosa, na cromatografia de fase gasosa, o detector compara o sinal emitido pelo gás de arraste puro e o gás de arraste que contém a substância separada. Por isso, a pureza do gás não é importante nesse tipo de cromatografia. Ao contrário, por isso a pureza do gás é importante. Tá tudo certo. Primeiro o detector vai analisar o sinal do gás que chegou, vai desconsiderar aquele gás, aquele sinal, aqui está chegando é o branco, é o que ele chama de branco, né? E depois ele vai analisar a mistura gás com a substância que está sendo separada. Por isso a pureza do gás é importante, porque se o gás tiver impurezas, já vai vai conduzir um sinal que não é interessante para você distinguir a substância que está chegando nela, certo? A Vanessa está perguntando se eu usar um gás, mesmo com um gás que tem uma impureza, né? Mas quando eu faço o branco, o equipamento não desconsidera, sim, para o branco sim, mas ele vai viciar o sinal da substância que estiver chegando lá com a impureza, não? Entendeu? Então para o banco está certo, mas para o sinal que está chegando para a amostra, ele vai poluir, pode causar um erro no seu tempo de separação, entendeu? Pode causar um vício, um erro. Então a letra A é a letra correta. Vamos ler o item. Os componentes orgânicos separados pela cromatografia gasosa podem ser detectados por intermédio de detectores de condutividade térmica ou de ionização de chama, né? Lembrando que o de ionização de chama é aquele utilizado para identificação de compostos orgânicos, entre eles o etanol, que é utilizado na cromatografia no exame de alcoolemia. Vamos ver essa questão também de Pernambuco, de 2006. Essa questão trata um pouco sobre detectores, sobre resolução. Vamos ler. As análises de cromatografia gasosa estão incorporadas a diferentes procedimentos analíticos de rotina. Sobre esse método, é incorreto afirmar. Bom, o incorreto é o item D, né? Aqui você tem um gabarito, né? Vamos analisar então as outras questões. No final a gente analisa o item D. Então, se o correto é o item D, significa que as outras afirmações são corretas. Então, vamos ler, e serve até para reforçar os nossos conceitos, né? Então, no item A, os detectores de maior aplicação são o por ionização de chama e o de condutividade térmica. Foi por isso que eu só coloquei esses dois detectores para vocês, porque tem uma gama muito grande de detectores, né? Esses são detectores. Essa afirmação ela está correta. Letra B. Pode ser utilizado para separações preparativas
a cromatografia, né? No caso, na faixa de microgramas e miligramas, embora não sendo muito empregadas para este fim. A análise de cromatografia gasosa, né? Se ele, embora esteja correto, né? Ele corrigiu essa, quando ele colocou aqui, embora não sejam muito empregadas para este fim. Ele corrigiu aqui, né? Porque o que eu utilizaria mais como técnica preparativa seria a cromatografia em cama delgada. Pode ser utilizado. Ele botou, pode ser utilizado para separações preparativas. O que é separação preparativa? Na verdade, ele vai preparar a amostra para fazer uma análise definitiva posteriormente. Então, ele separou. Eu normalmente faço isso, o próprio equipamento, já com o detector, já consegue fazer toda a análise para mim. Ele separa e identifica. Isso para mim é suficiente. Uma análise preparativa seria só para separar. E depois eu escolheria um outro método para identificar. Então eu posso fazer essa análise preparativa também, desde quando eu não destrua minha substância, né, que eu separei. Letra C. Necessita que a amostra seja volátil ou termicamente estável. É justamente a limitação do método, né, que foi colocada aqui para vocês. É uma limitação. Eu necessito que a amostra seja volátil e que seja termicamente estável. Se ela não for termicamente estável, aí eu vou olhar para a estrutura da molécula e vou ver se é possível derivatizar, ou transformar aqueles grupos funcionais que a deixam estáveis em grupos funcionais mais estáveis. É isso que é derivatizar, uma reação que você faz da sua amostra. Se ela não for volátil, significa normalmente que ela tem um peso molecular, uma massa molecular muito alta, acima de 500 gramas para lá, 500 gramas por mol, e aí você vai utilizar a técnica da cromatografia líquida. A opção é essa. A letra E. A letra E. As fases estacionárias podem ser polares, apolares ou quirais. A novidade ali é quiral, né? Você já sabe que a fase estacionária pode ser polar ou apolar. A novidade ali da quiralidade é que existe a possibilidade. Lembra que nós falamos sobre isomeria? Nós falamos sobre isomeria ótica, nós falamos que existem enantiômeros, um que desvia o plano da luz polarizada para a direita, para a esquerda, tal. A forma de eu separar essa mistura enantiomérica é por cromatografia. Só que a fase estacionária agora, não me interessa se ela é polar ou polar. A fase estacionária agora é uma fase ligada com a substância, uma fase líquida que tem afinidade com um dos dois isômeros. Ou seja, que tem afinidade de acordo com a quiralidade do isômero. Então é assim que eu separo as misturas racêmicas. Misturas racêmicas são misturas que têm os dois isômeros óticos, né? O destrógeno e o levógeno. É assim, por exemplo, que a indústria farmacêutica consegue separar, por exemplo, os compostos que ela produz, os isômeros que ela produz, que vem na mistura racêmica. Ela quer separar o destrógeno do levógeno. Então ela utiliza uma cromatografia gasosa, cuja fase ligada da fase estacionária tem afinidade com um dos isômeros óticos. E aí ela consegue separar, ok? Bom, então,
eu vou, já que tem alguns parâmetros que podem aparecer em questões, que é o parâmetro mais utilizado para você determinar o tempo de retenção, que é um parâmetro importante, porque ele determina, pode ser um parâmetro que você possa utilizar para determinar a substância, que é o parâmetro do tempo de retenção, o tempo que ele levou retido no interior da coluna. Por exemplo, etanol vai sempre ter o mesmo tempo de retenção, independente do tempo da amostra, da onde vem essa amostra. Certo? Se você tem uma amostra de sangue, etanol, se você utilizar o mesmo sistema cromatográfico, a mesma coluna, a coluna com a mesmo tamanho, com tudo igual, independente de você utilizar essa amostra do sangue, via headspace, ou se você injetar ela e vaporizar ela lá dentro, diretamente na coluna, o etanol vai sair no mesmo tempo de retenção, ou bem próximo, certo? Então, tempo de retenção é um parâmetro que caracteriza a substância. Agora, para eu caracterizar esse tempo de retenção, eu tenho que descontar aquele tempo morto. Que é aquele tempo morto? Aquele quando eu falei da injeção, eu falei para você que tem um tempo que sua amostra passa dentro do injetor. O que me interessa é o tempo retido dentro da coluna. Então aquele tempo que você injeta ali e tal, que ela fica ali na injeção até ela entrar na coluna, eu chamo de tempo morto. Certo? Então esse tempo é descontado do tempo de retenção que você obtém. Aqui é tempo, viu, pessoal? Aqui é tempo. Já estava escrito aqui. Então, tempo de retenção, que eu chamo tempo de retenção ajustado. Certo? Agora eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho 3 corridas cromatográficas, certo? 3 corridas. 3 corridas feitas em momentos diferentes. No primeiro momento, a minha corrida, os picos saíram um pouco sobrepostos. No segundo momento, já houve uma pequena separação, e no terceiro momento houve uma separação maior. Qual dessas 3 corridas é a mais adequada, é a melhor? É aquela que dá uma separação maior, certo? Essa separação é a capacidade que você tem de distinguir um pico do outro. Isso se chama resolução. É a mesma ideia da imagem, do pixel da imagem, né? E essa resolução, para ser considerada boa, ela tem que ser, ela é calculada e tem que ser de pelo menos 1,5. De pelo menos 1,5, que eu tenho uma resolução de 0,75, não foi uma resolução boa, uma resolução de 1 não foi uma resolução boa, e realmente a partir de um valor de resolução de 1,5 eu tenho uma resolução boa. Mas o cálculo dessa resolução é até simples, né? É baseado no tempo de retenção e na área da base do pico, que eu chamo aqui de W, a área da base do pico. Como é que eu faço para calcular essa resolução? Resolução do pico A com o pico B. O pico A e o pico B. Eu faço o seguinte, eu subtraio o tempo de retenção ajustado do pico B menos o pico A,
Esqueça esse 2 aqui, certo? Nesse momento. E divido pela média, o 2 está aqui, ó. E divido pela média da área da base dos 2 picos. Com isso, obtenho um valor de resolução. Esse valor, para ser ideal, tem que ser de pelo menos 1,5. Quando esse 2 passa para cima, né? Aí ele aparece aqui. Às vezes vem questão cobrando a ideia de resolução. E essa ideia de resolução, você pode aplicar em qualquer técnica, certo? O valor de um sinal menos o outro dividido por um parâmetro, que aqui no caso é a área da base. A média dos parâmetros. Você pode aplicar em qualquer técnica. Uma pergunta que possa vir, que eu já vi em algumas questões, é relacionado a, se você tem uma ideia, né, se o candidato tem uma ideia do efeito da temperatura no processo de separação dos componentes. Lembra que eu falei que é importante, a temperatura é importante para você programar o equipamento, a temperatura do injetor é importante, a temperatura da coluna é importante, você faz uma rampa de aquecimento, né? E a programação, essa programação que você faz pode... como é que você percebe que o método que você desenvolveu está adequado? Quando você observa o cromatograma, a separação em si, você observa se os picos estão amontoados, estão muito... se eles estão muito em forma-se de montes, no caso aqui, ou se eles estão muito amontoados, certo? Ou se eles têm formatos suaves, sendo ideal picos definidos e nem muito suaves e nem muito juntos. Isso você consegue analisar pela temperatura, porque quanto maior é a temperatura, você promove uma separação desse tipo aqui, amontoada. Então a temperatura não pode ser nem muito alta, também não pode ser muito baixa, para que os picos saiam nesse formato suave. Então você tem que equilibrar. Se ele pergunta para você, bota um cromatograma desse e pede, o que é que você tem que fazer para melhorar a separação, melhorar aqui a resolução, você tem que afirmar que eu tenho que reduzir a temperatura da coluna, né? A temperatura está muito alta, os componentes saem todos muito rapidamente, saem todos juntos, todo mundo corre muito rapidamente ali dentro da separação e sai tudo um em cima do outro. Se a temperatura for muito baixa, eles demoram muito para sair, vão saindo mais devagar, né? O sinal vai chegando mais lentamente, os picos são mais suaves. O ideal é uma corrida onde você possa distinguir bem os picos. Entendeu como a temperatura é importante? E eu já vi questão dele em concurso, cobrando a compreensão, né, da temperatura em relação ao pico. Bom, vamos a mais questões. Bom, essa questão eu botei para a gente justamente aplicar o conceito, né, de tempo de retenção, tempo morto, tempo de retenção ajustado, né? Nós já vimos, inclusive, aqui o que é tempo de retenção, o que é tempo morto e o que é tempo de retenção ajustado. Então, o que ele está cobrando para você é a definição, né? Agora, eu acho que dá para vocês fazerem essa questão, né? Aqui, o primeiro item aqui, o tempo necessário para um componente alcançar o detector. Vou ler o outro. Tempo adicional para um componente atravessar a coluna além do tempo utilizado pelo solvente que não foi retido.
e o tempo médio necessário para que a fase móvel atravesse a coluna. Então, o tempo necessário de imediato você pode assim, ó, esse item aqui, tempo médio necessário para que a fase móvel atravesse a coluna, é a definição do tempo é o tempo morto. É o tempo necessário para que a fase móvel atravesse a coluna. A fase móvel ela vai atravessar a coluna primeiro que os componentes. Ela vai chegar lá. Então esse tempo da fase móvel você desconta. A fase móvel chega primeiro. Você desconta esse tempo da fase móvel, também chamado tempo morto. E quando aqui você tem um tempo de retenção, os outros itens, né? Só que um é ajustado, o outro não. Então o tempo necessário para o componente alcançar o detector, o tempo de retenção. E o tempo adicional para um componente atravessar a coluna, além do tempo utilizado pelo solvente não retido, é o tempo de retenção ajustado. Você tem o tempo da fase móvel mais o tempo de retenção dele, então um tempo adicional. Ok? Eu acho que está repetido aqui essa questão, né? O slide veio dobrado. Que dobrou, não foi isso? Para você fazer de novo aí, para você não errar. Essa próxima questão aqui vai testar o seu conhecimento em relação ao conceito de resolução. Então, a separação entre dois picos em uma coluna, em um cromatograma, é definida pela resolução, RS, calculada como seno. Então, é o conceito que nós aplicamos aqui, né? A resposta é a letra C, é calculado como sendo a razão entre a distância entre os pontos de altura máxima dos dois picos pelo valor médio da largura das bases dos dois picos. Quando ele fala a distância entre os pontos de altura máxima, ele está falando do tempo de retenção. Ele está falando do tempo de retenção. Então, a razão entre os pontos, entre os tempos de retenção dos dois picos, dividido pelo valor médio. O valor médio aqui da largura da base dos dois picos, né? WA mais WB sobre 2. E a distância entre os pontos de altura, o tempo de retenção de B menos tempo de retenção de A. Eu acho que a gente já abordou muitos temas, muitos tópicos, muitos parâmetros, o suficiente para dar para vocês uma base de informação razoável para vocês acertar na questão de cromatografia gasosa. Tá? Eu prefiro pecar sempre pelo excesso do que pela falta. Embora seja um assunto bastante vasto, que tenha bastante pormenores ainda pela frente, né? Mas eu escolhi as questões que mais